Olá, amiguinhos, tudo bem? Há quanto tempo não nos vemos por aqui, na verdade? Estávamos nos dedicando aos dias anteriores ao evento do primeiro curso livre de Direito Hospitalar Preventivo, que, como vocês puderam notar nos nossos stories, foi um sucesso total e absoluto, graças a Deus. Agradeço a todos os aluninhos que participaram e compartilharam conhecimento conosco. Hoje eu estou aqui para falar sobre um tipo de judicialização que vem sendo muito comum nos tribunais brasileiros. Judicialização pelo fato do paciente ter adquirido farmacodermia. Você sabe o que é uma farmacodermia? Esta patologia, esta comorbidade, ela é passível de judicialização, com condenação da indústria farmacêutica, ou do prescritor, ou da organização de saúde, em danos morais e danos estéticos, principalmente. É disso que falaremos um pouquinho agora, né? Então, o que vem a ser, em primeiro lugar, a farmacodermia? Farmacodermia, quase não sai, é uma reação cutânea adversa a medicamentos. Qualquer efeito indesejado na pele, mucosas, cabelo, unhas, sua estrutura ou função desencadeado pelo uso do medicamento pode ser considerado uma farmacodermia. É muito frequente, pessoal, e pode ocorrer principalmente por excesso da dose do medicamento, o efeito colateral do próprio princípio ativo daquele fármaco ou dos seus excipientes, né? A gente sabe que existem muitos excipientes que podem provocar reações alérgicas no paciente, tais como amarelo de tartarazina, sulfetos e sulfitos, que são antioxidantes que incorporam a formulação, principalmente formas farmacêuticas sólidas, como comprimidos, edulcorantes, que são utilizados na farmacotécnica de cápsulas, hidrágeas e muitos outros, né? São os efeitos colaterais. Tem o efeito tóxico. A reação individual, ela é diferente do efeito terapêutico, que está relacionado à idiosincrasia, né? Pode ocorrer também, frequentemente, interações com outros medicamentos em uso ou ainda por reação alérgica, né? Então, algumas reações não requerem efeito imunológico, ou seja, podem ocorrer em qualquer pessoa e em qualquer idade, né? Outro tipo mais severo de reação a medicamentos na farmacodermia é aquela no qual o efeito cutâneo se dá por reação alérgica, né? Além do efeito tóxico do medicamento, você tem ainda uma resposta imunológica agressiva, né? Isto não depende da dose e surge em algumas pessoas que desenvolvem certa suscetibilidade a determinados medicamentos ou grupo deles, né? Mesmo que tenham tomado a medicação anteriormente e não tenham desenvolvido o efeito adverso inicial, né? Então, uma pessoa ela pode tomar um medicamento há muito tempo e desenvolver esse efeito de farmacodermia ao longo dos anos, né? Aí volta a tomar aquele medicamento de novo, desenvolve o processo patológico, né? E quais são os sintomas, né, desse tipo de comorbidade adquirida por esses medicamentos, né? Nessas situações que mencionamos, né? Quais são os sintomas? Em média, 2 dias após a pessoa ter contato com o medicamento, surgem manchas avermelhadas na pele, acompanhadas de coceira.
As manchas podem comprometer toda a pele do corpo e a mucosa da boca e dos olhos. Nos casos mais graves, toda a pele se descola e há a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, né? Vide a síndrome de Stevens-Jones, causada, por exemplo, por medicamentos de baixo índice terapêutico psicotrópicos, né? Os rins e o fígado também podem entrar em falência. Existe tratamento para combater a farmacodermia? Bom, as primeiras providências que devem ser tomadas são a suspensão do medicamento em uso e a procura imediata de auxílio médico-farmacêutico. Antialérgicos de uso comum não são totalmente eficazes para o combate da farmacodermia. É necessário ainda um tempo para a melhora completa até a eliminação total do fármaco, do remédio, do organismo do paciente. Prevenção. Bom, não é possível prever qual pessoa é alérgica a tal determinado medicamento. Porém, pessoal, aquelas que já passaram por algum evento do tipo devem evitar a exposição a qualquer remédio semelhante, que tenham o mesmo princípio ativo ou possuam na formulação os mesmos tipos de excipientes, ao que tenha dado início a esse processo anterior. Então é importante, toda automedicação ela deve ser evitada. Então, se você é um paciente ou você é um advogado que está recebendo no seu escritório um paciente que queira judicializar uma demanda por esse motivo, né, ter adquirido uma comorbidade de farmacodermia por utilização de medicamento, posso dizer com certa segurança que o intento para essa demanda, ou seja, o paciente chegou ao escritório do advogado e quer judicializar essa questão por ter adquirido esta farmacodermia. Só que como é a farmacodermia, como podemos notar nesse nosso bate-papo, ela é uma iatrogenia, né? Iatrogenia é todo e qualquer tipo de evento adverso em saúde, esperado ou inesperado, que conste da literatura científica, farmacêutica ou médica. Então, a farmacodermia, ela é uma comorbidade considerada como uma iatrogenia. Então, nesses casos, a iatrogenia, ela não é passível de condenação junto ao Poder Judiciário. Porque a doutrina do direito médico, principalmente o professor Genival Veloso e a jurisprudência, tem entendido que a iatrogenia, ela é um instituto previsto em literatura científica, logo existe previsão técnica para que ocorra eventualmente esses eventos adversos, e segundo, que deve-se levar em consideração a relação custo-benefício, custo clínico e o benefício prognóstico que esse procedimento médico trará ao paciente, né? O que deve ser levado em consideração, e isto é muito importante quando falamos de farmacodermia, é que, pura e simplesmente, ela não é passível de judicialização por ser uma iatrogenia. Porém, contudo, todavia, no entanto, esta informação ao paciente deve estar clara. Então, o indivíduo que chegue a um hospital, no estado convulsivo, com ataque epilético, por exemplo, e necessite tomar carbamazepina, deve ter ciência aquele indivíduo que a carbamazepina pode promover esses tipos de farmacodermia. E se atingidas em formato grave, podem complicar muito sua saúde. Só que o indivíduo, e aqui existe uma característica
que a gente utiliza muito nas ferramentas do direito hospitalar preventivo, é que muitas vezes o paciente chega ao hospital. Isto é apenas um pequeno exemplo de uma farmacodermia que estamos dando no momento. Mas a farmacodermia ela pode ocorrer para diversos tipos de patologia de diversas classes farmacológicas, né? Mas esse exemplo clássico, ele é muito utilizado para resguardar as organizações de saúde contra demandas judiciais do direito hospitalar preventivo. Imagine você que um paciente chegue à sua organização de saúde com um ataque convulsivo extremamente grave e você precisa administrar um anticonvulsivante urgente nele. É claro que naquele momento, o indivíduo não tem uma condição para discernimento de aceitar ou não aceitar aquele tratamento. Ele não conseguirá exprimir por meio da sua autonomia de vontade se ele quer ou não que aquele medicamento seja administrado. Então, o direito hospitalar preventivo prevê que o termo de consentimento informado, livre e esclarecido deve ser assinado por um responsável naquele momento. E caso não tenha um responsável para assinar pelo paciente naquele momento, todo este procedimento deve constar do prontuário do paciente, né? Elencando-se os dispositivos da Resolução 2217 de 2018, popularmente conhecida como Novo Código de Ética Médico, e lá existem alguns dispositivos dessa resolução que permitem ao prescritor utilizar todos os meios necessários para a salvaguarda da vida em caso de urgência e emergência daquele paciente. Resguardando-se por essas condutas, ou utilizando-se Código de Ética Médica constando em prontuário, ou um familiar ou um responsável assinando o termo de consentimento livre e esclarecido, e se for menor, a denominação, a terminologia é termo de assentimento, né? O hospital, a organização de saúde se resguardará de quaisquer, e seus colaboradores se resguardarão de qualquer tipo de eventualidade em demandas judiciais. Então, doutores causídicos, doutoras causídicas, se porventura for identificado, quando você estiver analisando na entrevista do seu cliente, né, que ali ocorreu uma farmacodermia, então você deve explicar justamente essas duas situações. Olha, a farmacodermia por si só, ela não é passível de condenação, porque é uma iatrogenia, são eventos adversos esperados ou inesperados que constam da literatura médica e farmacêutica. E outra coisa que deve ser analisada é o protocolo de disclaimer. Houve protocolo de disclaimer nessa conduta? Protocolo de disclaimer, que é uma outra ferramenta do direito hospitalar preventivo, nada mais é do que protocolos de divulgação das condutas dentro da organização de saúde. Foi comunicado para você, cliente, que você poderia desenvolver essa farmacodermia? Se ele falar que foi, ou alguém assinou por ele, ou não era um caso de urgência e emergência, e tudo mais, se não houver nenhuma dessas condutas ali naquele caso, aí nesse caso, apesar da farmacodermia ser uma iatrogenia, vai pesar sobre esse processo o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, que, dentre os incisos, traz o direito à informação daquele que recebe o fornecimento de prestação de serviços. Ok, pessoal? Isso aqui foi mais um bate-papo leve, esquentando os motores novamente para trazer para vocês conteúdos gratuitos e de qualidade ao longo da semana e dos meses de outubro. Tá bom? Até mais, pessoal. Nos vemos por aí. E a live vai ficar gravada para quem porventura não conseguiu ver. Vai ficar lá no nosso IGTV. Até mais.